Êxodo capítulo 16. Vamos ler do 2 ao 4, depois de 10 a 15. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e a Arão. Os israelitas disseram-lhe: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções. No sexto dia, trarão para preparar o dobro do que recolheram nos outros dias. Verso 10, isso aí. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. O Senhor disse a Moisés: ouvi as murmurações dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Este é o último verso. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Uma vez que não sabiam do que se tratava, Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Amém e amém. Hoje eu quero falar sobre provisão. Qual foi a última vez que você experimentou uma provisão sobrenatural de Deus? Eu digo de algo que você sabe que não tem a ver com o seu esforço, com a sua reserva, mas com algo que só Deus poderia fazer. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Esse é o primeiro passo. E o segundo, crer que Ele dá galardão para aqueles que o buscam. Deus é Pai e Ele tem prazer em nos presentear. Sempre antes de comprar alguma coisa, eu falo com Deus sobre a possibilidade de Ele me entregar e me dar. Porque é uma experiência que você pode viver com Deus. Então, talvez você viveu um 2024 de escassez, ou de dificuldades nesta área, de pessoas que talvez te deixaram chegar ao final do ano com dívidas. Pessoas que não entregaram o que lhe era devido. Nem todos prosperaram em 2024. Algumas pessoas tiveram tantas dificuldades porque não viram ou não foi visível a provisão que você tanto precisava. Eu me lembro que em 2018, nós mudamos para Londres, eu e a minha família, fomos ajudar uma pequena igreja missionária, muito abençoada, e a igreja não tinha muitas condições de nos ajudar. E eu lembro como se fosse hoje. Estava muito frio, eu, a minha esposa e os dois filhos menores, que era o Nicolas e o Frederico. O Nicolas tinha 9 anos, o Frederico tinha 11, e nós estávamos voltando de uma visita. Não tínhamos carro, então a gente ia pegar um ônibus, no frio mesmo, pegar um ônibus e voltar para a kitnet, o flat, aonde nós morávamos. Então, nós estávamos no ponto, e eu me lembro do Frederico, ele, criança, 11 anos, ele saiu chutando folha, saiu chutando as coisas, e ele encontrou uma nota de 5 libras, a menor nota que tem lá, 5 libras. Nós celebramos, por quê? Porque não tinha gás lá em casa, e o gás era necessário, e ele era pré-pago, para você poder ligar o aquecedor da casa, senão a gente ia passar frio à noite, sabe? Em todos os anos meus de casado, ou de vida a dois e de família, eu não me recordava qual foi a última vez que a gente celebrou por algo tão pequeno. A provisão foi para aquele dia. Nós passamos a noite aquecidos e no outro dia mais provisão chegou. Eu aprendi nesta época a viver na prática uma das frases que eu mais cito na igreja. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. Em 2019,
Eu ainda não havia entrado no meu estado depressivo, eu ainda estava bem. E algumas igrejas do Brasil queriam que eu viesse ministrar para casais em 2019. Eu estava morando lá, eu não morava aqui. Então organizei para que 10 igrejas comprassem a passagem. E aí eu queria que a minha esposa viesse, porque já mais de um ano ela não vinha aqui ver os pais, ver a família. E aí nós viemos. Dentro do avião, eu e a Susan conversávamos. Na classe econômica, tem a classe econômica, tem depois a econômica, atrás do banheiro. A gente estava sentado lá. Tô brincando. Aí a gente veio conversando. E nós dois falávamos sobre o seguinte: nós deixamos tudo no Brasil para viver pela fé, para fazer a obra de Deus, com muita sinceridade no nosso coração. Mas nós estávamos tendo dificuldade para pagar e quitar um lote que nós havíamos comprado há muitos anos atrás. A gente não tinha condições. O condomínio caro, o lote caro, e a gente falando sobre isso, a gente pagava um mês, outro mês precisava de uma ajuda, depois atrasava, depois pagava, aquela confusão e com multa, e a gente orando, a gente falou junto, falou: Senhor, o Senhor nos ama, o Senhor conhece o nosso coração e sabe da nossa entrega, nós precisamos de uma provisão para pagar esse lote. Desci em Guarulhos, fui de carro até Águas de Lindóia. Em Águas de Lindóia era o congresso de casais do pastor Josué Gonçalves. Preguei sábado de manhã e no cerramento, domingo de manhã, eu dei uma palavra. Contei o meu testemunho do nosso casamento, um quebrantamento na igreja, aquela coisa, todo mundo. Era um congresso com mais ou menos 500, 600 casais. Quando terminou, pastor Josué disse: quem aqui foi abençoado pelo Mac Anderson? Alguns levantaram as mãos e não, foi benção e tal. Então faz o seguinte: traz todas as máquinas de cartão, coloca as máquinas aqui, porque vocês vão trazer aqui uma oferta generosa para abençoar o MAC. Eu olhei e eu conheci algumas pessoas. O Zé Luiz estava lá, um grande fazendeiro. Eu fiquei orando por ele, falei: Senhor, toca no coração do irmão Zé. Olhei o Reginaldo, um grande industrial, um homem de Deus, e eu fiquei pensando: Senhor, vai mexendo no coração dos... Eu falei: meu Pai da glória. Acabou, fiquei rico. Terminou de recolher, eu falo assim brincando, a gente chorou muito. Quando o pastor Josué fez, eu e a Souza viemos para frente, ela falou para mim assim: o lote. A resposta é o lote. Eu não estava nem pensando, lembrei, falei: é mesmo, a gente orou ontem. Pastor José disse: eu não posso te falar quanto foi a oferta hoje, porque o pessoal está contabilizando, o pessoal das finanças organizando tudo e tal. As maquininhas também vendeu o livro, então sim, estão organizando, amanhã eu te falo. E lá em casa eu tenho uma jovem senhora casada comigo que tem uma fé muito grande. Ela tem tanta fé que no auge dos problemas ela deita e dorme. Eu estava na metade da história, eu ouvi... Falei: não. Acordei ela e disse: você está dormindo? Olha o tamanho do problema. Ela disse: você vai resolver agora? Falei: não, então vamos dormir. Virou para o lado e dormiu. Ela tem fé. Segunda-feira, eu não sabia quanto tinha ganhado. Sabe o que ela fez? Chegamos em Goiânia. Ela foi na Tropical Turismo, na Tropical Imóveis, e mandou imprimir o boleto. Falou assim: imprime tudo que nós vamos pagar à vista o que tiver faltando aí. Ela chegou em casa com um boleto de 54 mil reais. Eu nunca tinha visto um boletão daquele. Eu não sei se você sabe que o boleto tem uma vantagem acima de nós, né? Ele sempre vence. A gente nem tanto. Olha a fé. Ela diz: não, para pagar amanhã cedo. Eu olhei 5. Eu nunca tinha visto um boleto com aquele valor. Meu Deus do céu. Pastor Josué liga e disse: Mark, está aqui o relatório. Vou depositar na sua conta. 54.300 reais. Se você não tem inveja, pode aplaudir. Olha para cá. Você concorda comigo que se Deus quisesse podia ter dado 100 mil? Podia ter dado 10? Sabe, Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Hoje eu quero conversar com você sobre provisão. Por isso que ele está com cor diferente.
Porque visão, ela, quando é recebida de Deus, você então, junto com a visão, recebe a provisão. Você precisa aprender que a provisão, ela segue o propósito. Se você estiver no centro da vontade de Deus, não te faltará provisão. Se você não tem experimentado provisão, precisa rever seus conceitos. Talvez você esteja fazendo muito do que Deus não mandou você fazer. Como é que começa essa história do maná? É simples, redobre a sua atenção. A Bíblia me diz que Deus tomou uma decisão lá no céu. Deus tomou a decisão de fazer nascer um país, nascer uma nação forte, para que as outras nações em volta olhassem para esta nação e tivessem referência de uma relação do homem com Deus. Então Deus chama um homem por nome de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu. Quando Abraão chega em Canaã, Deus muda o nome dele, porque o nome dele era Abrão. Abrão significa pai grande. Deus disse: eu vou mudar para Abraão, que não significa pai grande, significa pai de uma grande nação. Porque esta é a promessa que eu tenho para você. Você vai multiplicar e a sua descendência será muito poderosa, Abraão. Em ti serão benditas as famílias da terra. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Assim como as estrelas do céu e os grãos de areia da areia do mar. É isso que eu vou fazer. Eu vou te multiplicar, você vai ser pai de uma grande nação. Então receba o nome pai de uma grande nação. Fica imaginando Abraão, quando chegou em Canaã, recém-chegado, ele indo no açougue comprar um cordeirinho para dar uma assada, para comer aquele carrezinho e tal, com geleinha de hortelã e aquela Coca Zero. Aí ele chegou no açougue e disse: bom dia, bom sei, bom também, como é que você está? Bom também, eu vou fazer um cordeirinho e tal. Como é que é o nome do senhor? O senhor chegou agora em Canaã? Não, acabei de chegar. Como é que é o nome do senhor? Ele vai falar o nome dele em hebraico, porque é a língua que eles falam. Qual o nome dele? Quando ele disse: o meu nome é pai de uma grande nação. O açougueiro disse: o senhor tem filhos? Não. E eu já tenho quase 90. Olha que lindo. Porque Deus não te chama pelo que você está vivendo, mas é pelo que Ele vai fazer. A Bíblia diz que Abraão tinha 100 anos e Sara 90 quando ela engravidou. E você sabe que o maior milagre não é Sara engravidar aos 90. É que Abraão tem 100. Tem irmão me assistindo aqui com 50. A esposa está orando igual Ezequiel no Vale de Ossos Secos, orando para ver se o exército se levanta. É mensagem subliminar, não vou ficar explicando isso não. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Sara dá a luz a Isaac. Isaac cresce, casa-se com Rebeca e dá a luz a Jacó. Jacó tem um encontro com Deus num vale ou num val chamado Jaboque. O nome dele é transformado para Israel. E tanto Abraão quanto Isaac quanto Jacó recebem a mesma promessa, a mesma coisa. Vocês serão benditos, vocês serão prósperos, vocês multiplicarão. Só que Jacó começa a gerar os seus filhos. Um deles chama-se José. Lembra de José? O José do Egito? Filho de Jacó. Joshua, Jeová é a minha salvação. O menino nasce e ele já é diferente dos outros. Os outros sentem inveja. Os outros irmãos de José não gostam dele, têm inveja dele, têm ódio dele. Venderam José para uma caravana de midianitas e ismaelitas. Ele está indo a caminho do Egito para se cumprir uma palavra que Deus deu lá atrás para Abraão, dizendo: sua descendência vai padecer no Egito. José foi vendido no maior mercado aberto do mundo, que está lá no Egito. Já estive lá e em março eu volto lá, no mesmo lugar onde José foi vendido a Potifar.
Potifar leva José para casa, ele se torna mordomo. A gente conhece a história, ele fica lá mais ou menos 8 anos, 10 anos. Depois ele vai para a prisão por causa de uma acusação injusta. Da prisão ele sobe ao palácio e se torna governador do Egito. Quando ele está governador do Egito, o segundo homem mais importante do império, mais rico e mais poderoso da época, a fome veio. E quando a fome vem, sabe quem foi buscar comida em José? Seus irmãos. Está na hora de vingar. É simples. Eles fizeram o que fizeram. Então agora José pode cantar. Quem me viu na prova e não me ajudou, agora vai me ver na bênção e se lascou. Não. Ele se revela, manda buscar Benjamim e manda buscar o pai Jacó. Aí vem o pai, todos os irmãos, Manassés, Efraim, Zebulon, Naftali. São os nomes dos irmãos que se tornaram cada uma tribo. Eles vêm para o Egito. A Bíblia diz que eram 70 pessoas. Quantos? Quantos eram? Diga 70. Quantos eram? 70. 70 pessoas. Os irmãos de José, suas esposas, alguns filhos, 70 pessoas. José, ao invés de se vingar, dá uma terra para cada um deles, apresenta eles para Faraó, diz para Faraó: esse é meu pai. E aí Faraó, conhecendo José, honra a sua família. O tempo foi passando. O tempo foi passando. José morreu, seus irmãos morreram, mas a Bíblia me revela que aquele povo que era 70 tornou-se 3 milhões de pessoas. Detalhe: egípcios na terra do Egito eram 1 milhão. Tem 3 milhões de gente que não tem a mesma cultura, que fala outra língua, que se veste diferente e tem um Deus diferente, que quanto mais eles eram perseguidos, mais eles cresciam. Por que eles crescem? Porque Deus falou a Abraão: a sua descendência será muito grande e poderosa. A Bíblia diz que o faraó que assumiu nesta época não conhecia José, não conhecia a história de José e pôs o povo como escravo. Sabe o que a Bíblia diz? Quanto mais forçava e escravizava, mais eles cresciam. Aí Faraó teve uma ideia, é simples. Quer destruir uma nação, quer eliminar a cultura de uma nação, quer encerrar aqui a prosperidade de uma nação, mate os homens. Mandou matar os meninos, porque sem homem não tem exército, não tem força, não tem luta, não tem briga, não tem defesa. É simples. Então, se você quer destruir um país, elimine os homens ou torne eles afeminados. Falei. Está gravando, eu esqueci. Eu vou ser cancelado. Decreto de morte: mate as crianças. Uma mulher Joquebede resolveu ter um filho. Quando nasce é menino. Falou: meu Deus, menino, tem que esconder. Escondeu. Com 3 meses não dava para esconder, porque menino chora. E vai passando o tempo e ele vai chorando mais forte. Ela colocou ele no cestinho. Você conhece a história? Colocou ele no Rio Nilo. Quem encontrou ele foi a filha de Faraó. Olhou que aquela coisa bonita, porque o bebê é pequenininho. Não sei, não é assim? Você olha pequenininho e fala: gente, que vontade de comer, né? Aí ele cresce e fala: por que eu não comi? Podia ter comido, né? Dá muito trabalho. Está naquele bebezinho dentro do cesto. Aí ela pega. Você lembra da história? Miriam, a irmã de Moisés, chega assim: tudo bem com a senhora? Pai do Senhor, bom dia. Ó, esse menino tem cara de hebreu, hein? Eu conheço uma mulher hebreia, tá com os peitos desse tamanho assim, ó. Que esse negócio de matar os meninos aí, ela tá lá sem o filho dela, ela pode cuidar, amamentar e criar para a senhora. A moça: não, tá bom, gostei da ideia. Miriam vai lá e chama a mãe dela. A mãe vai criar o próprio filho, porque Moisés nasceu para ser libertador. A primeira a ser liberta é a própria mãe. Ele cresce no palácio. Moisés fica 40 anos ao lado do homem mais importante do mundo.
Moisés está sendo treinado para ser príncipe. Aprende o idioma, aprende a cultura, estuda nas universidades lá do Egito, e ele cresce e prospera até que ele comete um crime. Quando ele comete um crime, impulsionado pelo próprio Deus, ele tem que fugir em direção ao deserto. E lá encontra Jetro. E aí ele casa-se com a filha de Jetro e fica 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas. Seus primeiros 40 anos foi para acreditar que ele era alguma coisa, que ele era alguém. Os próximos 40 anos do deserto é para ele ter certeza de que ele não era ninguém, cuidando de ovelhas dos outros. Depois de 40 anos no deserto, Deus aparece para ele numa sarça. E Deus fala para ele: vai a Faraó e diz a ele para libertar o meu povo. Moisés disse: mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou pesado de língua, de palavras. Tem gente que acha que ele era gago. A Bíblia não diz, mas dá a entender que ele tinha dificuldade de falar. Eu preciso de ajuda, eu estou muito velho. Aí Deus levantou outro velho, Arão. Lá vai os dois de andador, um ajudando o outro. Chegou na presença de Faraó e disse: assim diz o Senhor, se você não libertar o meu povo, eu vou quebrar o seu nariz e arrebentar o seu país. O Faraó disse: quem? O grande eu sou. Aliás, Faraó, vou te falar uma coisa. Isso não tem na Bíblia não, está lá em Acrescentares, perto de Heresiastes. Deixa eu te falar, Faraó, seguinte. Deus, ele está um pouco ocupado. A gente estava trocando uma ideia ontem, até não deu muito tempo da gente ficar muito tempo na reunião, porque ele está criando umas estrelas novas, colocando nome nelas. Tem umas paradas de galáxia aí, universo, uns negócios meio grande. É coisa grande, coisa muito grande. Então ele está meio sem tempo de vir aqui resolver essa parada contigo. Então ele falou para mim que vai mandar umas pragas, mas você pode ficar tranquilo, que é tudo coisinha pequenininha, pode ficar sossegado, tá? É piolinho, pererequinha, bichinhos, gafanhotinhos, não, coisa pequenininha, tá? Mão do céu. 9 pragas, cada uma delas confrontava um Deus do Egito. A Bíblia diz que eles tiveram piolho. Alguém que já teve piolho? Quem teve piolho aqui? Se você não teve piolho, você não teve infância, você não viveu. Eu desejo que você tenha. Não precisa. A mãe da gente põe a gente no colo, pegava um pente fino e quase arrancava o couro da cabeça da gente. Punha produto. A criança com piolho na escola parecia que tinha um câncer nela. E era na escola que pegava. Hoje a vida não tem graça. Como é que pega piolho? Como é que pega? É só chegar perto, querido. Piolho avoa. Você sabia que os egípcios escravizaram os hebreus? Ou seja, os hebreus trabalhavam para os egípcios, conviviam com eles, ficavam junto. O piolho ia na cabeça do egípcio e não ia na cabeça dos crentes. Acho que o piolho olhava para o outro e falava assim: e aí? Eu falei: vou nada. Tem alguma coisa falando para eu não ir lá. Olha isso, os gafanhotos comeram toda a lavoura dos egípcios, está na Bíblia. Aí fica imaginando os gafanhotos chegando e olhando a horta da irmã Maria. Um falou para o outro: gente, minha boca virou um corgo. Olha aquela alface. Mas não pode. Quem falou para o gafanhoto não ir? A Bíblia diz que as rãs não entravam na casa dos crentes, invadiu o Egito. Acho que uma chegava na porta da casa, olhava: amiga, e aí? Não dá ré, pula para trás. Não vai ter como nós entrar aqui. A Bíblia diz que estava tão escuro que não enxergava um palmo na frente do nariz. Sabe o que a Bíblia diz? Na casa dos crentes tinha luz. E o que mais me impressiona é que a única fonte de água do Egito é o rio Nilo. A Bíblia diz que ele converteu-se em sangue. Sabe o que acontecia? Os crentes iam lá no Nilo, enchiam um balde de sangue. Quando chegava em casa, água limpa para beber. A Bíblia diz: mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. 2025, Deus não vai permitir
praga nenhuma tocar nos teus filhos, tocar na tua empresa, nos teus negócios, naquilo que Deus te deu. Vão bater na porta, vão chegar, como a Bíblia diz, por um caminho virão e por 7 caminhos fugirão, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Foram 430 anos no Egito. Aí o povo sai feliz. A Bíblia diz que eles despojaram os egípcios. Pegaram ouro, prata, pegaram linho fino, que era caríssimo, e saíram do Egito. 3 milhões de pessoas cantando, alegre, feliz. Todo mundo feliz, todo mundo feliz. De repente, Mar Vermelho. Ui, eita. Não contavam com isso, ó. O mar. A Bíblia diz que o mar abriu. Um dia eu vi uma professora falando um negócio. Ela disse, mostrou até a foto. Tem uma época do ano em que o Mar Vermelho ele fica tão baixo que dá para passar a pé. Aí eu falei, então o milagre foi muito maior. Um exército inteiro morreu numa pocinha d'água. Forte, Brasil. De todo jeito foi milagre. O povo atravessou. Faraó e o exército morreram. Do outro lado, Miriam cantou. Miriam tinha 12 anos quando Moisés nasceu. Quantos anos ela tinha? 12 quando Moisés nasceu. Agora Moisés tem 80. Miriam tem quanto? 92. Cantou e dançou. Só o Senhor é Deus. 92 anos. Uma mão aqui. Pandeirinho, tique. Cantou e dançou, 92 anos. A Bíblia diz que o povo vai no deserto feliz, atravessou o Mar Vermelho, aí encontraram água em Mara. Estava amarga. Deus fez água doce. Já tem água, tem milagre, tem tudo. Mas crente só não pode sentir falta de uma coisa: comida. Você conhece alguém que fica nervoso quando não come? Você conhece? Já viu, gente? Fala comigo não. Não fala comigo não. Por quê? Porque eu não comi. O que eu tenho a ver com isso? Tem gente aqui dentro que se não tomar café dá dor de cabeça. E reclama de quem é viciado em cerveja. Comida. O povo queria comida. Você acha que é fácil alimentar 3 milhões de crente? E o povo começou a reclamar, murmurar. Parece a geração da internet dessa época. O povo chato, que reclama, e que fala, não interpreta as coisas, não sabe ler as coisas, não entende ironia. Meu Deus, eu tenho tanto hater. Misericórdia. Aqui dentro tem gente que tem perfil fake. Só para reclamar na internet. O pai me deu o nome, ó. Amandinha, arroba... Não, né, Amanda? A Amanda Liceu? Não, eu não. E o povo reclamou. Aí Moisés disse, Deus, os filhos é do Senhor. Eu mato o Senhor que sabe, o que é que nós faz aqui? Ele falou, não, hoje à noite tem carne. Cordonizes. Agora fala para eles, se eles quiserem provisão, vai ter que ir embora para a tenda dormir. Só amanhã, 6 da manhã, vai chegar o pão. Deus está querendo ensiná-los a esperar. Se você não sabe esperar, não diga que Deus está atrasado. Esta geração da pressa, quer hoje, quer agora, quer já. Tem gente dando ordem em Deus. Eu decreto, você não manda nada, você não decreta nada, você não determina nada, você só espera. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. Se Deus fizer, Ele fez. Se Ele não fizer, ó, viu? Você vai exigir lá no supermercado. Pensa numa geração chata. Eu chego no aeroporto, às vezes o voo atrasa ou é cancelado. Primeira coisa, eu estou aqui.
Deus diz, fala para eles esperarem, que amanhã de manhã, 6 da manhã, vai cair pão do céu. E eles foram dormir. Essa é uma geração que não dorme. Você tem mais sono a hora que você acorda do que na hora que você deita. Se você não consegue dormir, é porque sua realidade é maior que seus sonhos. A Bíblia vai me dizer que o Deus de Israel, está escrito assim, o guarda de Israel, aquele que guarda, o sentinela, o que vigia, o que protege, o guarda de Israel, a Bíblia diz, não dorme. Ele nem pisca, nem tosqueneja. Se Deus não dorme, por que você está ficando acordado? O Salmo 4, verso 8 diz, Deus me faz dormir em paz e repousar em segurança. É difícil confiar na provisão quando Deus te promete e você não a vê. Eles dormiram no outro dia de manhã, 6 da manhã eles se levantaram, foi ao campo, havia um orvalho sobre a terra, e quando aquele orvalho se dissipou, lá estava o maná. Eu quero, em rápidas palavras, dividir minha palavra ou minha mensagem em 4 pontos. Primeiro, o que significa maná? O que é maná? Em Êxodo capítulo 16 e verso 15, a Bíblia diz, e vendo os filhos de Israel o que havia caído do céu, olharam uns para os outros e disseram, o que é isto? O que é isto em hebraico é manru ou maná. A palavra maná é um espanto, é quando alguém olha e diz, não acredito, nunca vi, não sei o que é diferente, é maravilhoso. O que é isto? Alguns estudiosos acreditam que o pronome aqui, para falar corretamente, não seria o que é isto, mas seria, quem é ele que desceu do céu? Que pão é esse que desceu do céu? Quem é este pão que desceu do céu? É profético. Eles olharam e disseram, o que é isso? Manru. Significa espantados. Eles não estão acreditando no que está vendo. Um presente sobrenatural que aponta para a soberania, para a promessa de Deus cumprida, para a suficiência de Deus e para o cuidado dele com o seu povo. Segundo, quais eram as características do maná? A Bíblia diz assim, em Êxodo 16 e 31, era como semente de coentro, branco, e o seu sabor como bolos de mel. Tem sabor de mel. Eu ia amar isso aqui. É docinho. Hoje mesmo eu comi um doce maravilhoso. A irmã falou, pode comer, pastor. Não tem açúcar. Só leite condensado. Tem como colocar no telão aí a imagem do maná? Os estudiosos acreditam que era assim, ó, bolinhas, parecendo a semente de coentro, mas umas bolinhas redondinhas, bem pequenininhas. Caíram muitas e elas tinham sabor de bolos de mel. Olha lá, olha que legal. A Bíblia diz que o líder, o homem da casa, ele saía 6 da manhã, ia no campo e pegava a quantidade de acordo com a quantidade de pessoas. Era uma medida para cada pessoa. Então ele saía de manhã, enchia a vasilhinha das bolinhas, de acordo com a quantidade de pessoas, e levava para casa. Então essas são as características do maná. A Bíblia Sagrada vai me dizer que era como se fosse um pão de mel. Leve, doce, agradável, diga comigo assim, nutritivo. Diga, nutritivo. Pode tirar, filho, pode colocar o banner lá. Olhe para cá. Deus mandou o maná. O que você acha que tinha nesse maná? Deus conhece a necessidade biológica dos seus filhos? Você acha que era só gostoso? Não. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo 3 milhões de pessoas, 40 anos comendo a mesma coisa, saudáveis, sem enfermidade, enfrentando uma terra árida, difícil, e chegando do outro lado. Deus pega uma bolinha desse tamanho e coloca nela vitamina A,
Vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, coloca carboidrato, proteína, o que mais? Eu falo assim como se eu entendesse, o que mais? Ferro, zinco, potássio, vitamina B12, assim, uma bolinha, e na medida certa, porque é o Criador do universo, é o Criador do ser humano que está suprindo em detalhes as suas necessidades. Esse é seu Pai, Ele sabe do que você está precisando. Aqui dentro, tem gente que não conseguiu pagar o aluguel. Você acha que Deus está alheio a isso? Ele sabe. Teve que trancar a faculdade porque não tinha condições. Tem gente aqui dentro que de vez em quando fica sem ir para o trabalho ou não vem para a igreja porque não tem dinheiro para colocar gasolina. Tem mulheres aqui dentro, e aí o Espírito Santo comunica isso forte à minha alma, que você tem pedido ao Senhor uma sandália nova porque não tem condições de comprar. Tem mulheres aqui dentro que já deixaram de vir ao culto ou a algum lugar porque não tinha roupa. Sabe, a gente pensa que o Deus eterno está preocupado apenas com as coisas incríveis, grandes, poderosas. Não, é o mesmo Deus que manda uma bolinha desse tamanhozinho com tudo que seus filhos precisam. Detalhes. Esse é o nosso Pai, um Deus incrível. Outra característica do maná, além de ser doce, bolo de mel, redondinha e branca, a Bíblia diz que era frágil. Deus mandou, vai lá às 6 horas da manhã e pega, porque se o sol nascer, queima tudo, acaba com tudo. Tem um tempo. É frágil. Tinha que ser colhido às 6 horas da manhã. E aí em Números capítulo 11, diz que você poderia pegar uma porção e você poderia cozinhar na água, ou você podia fazer bolos, assar. Olha que lindo. A provisão de Deus não é monótona, não é única. O povo podia moer no moinho, pisar no pilão, cozinhar na panela, fazer cozido, ou mesmo assar um bolo. Eu fico imaginando a irmã Joana que assou um bolo de maná, levar para a vizinha. Eu sou da época que levava trem para os vizinhos. Chegava lá, ô irmã, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Fiz um bolo, adivinha de quê? Ela, não sei, de maná. A outra, e não é que eu fiz um bolo também? Deixa eu adivinhar, de maná. Bolo de maná. Para poder manter a provisão do dia, para comer assado, para comer cozido, de qualquer forma que as pessoas queriam. A Bíblia diz que a medida era gomer. Olha isso, gomer. Não é uma medida que a gente usa. O que é um gomer? 2,3 litros. 2,3 litros disso, 800 gramas. Quantos gramas? 800, de 800 gramas a 1 quilo. Eu vou colocar 800 gramas para passar o dia todo. Quantas pessoas eram? Quantas pessoas eram no total? Alguém se lembra aí? 3 milhões. Multiplica 3 milhões por 800 gramas. 2.400 toneladas. Todos os dias, 40 anos. Se você está aqui ateu, eu entendo você duvidar, porque a gente tem dificuldade de acreditar. Imagina você. 2.400 toneladas todo dia. Era o suficiente para aquele povo, era a provisão diária para eles. E você está preocupado com o quê? Você está preocupado com o quê? A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Quem gosta desse versículo é os baianos. Desculpa, baiano, desculpa. Eu estou brincando, é ironia. Todo mundo gosta. O que é Deus dá aos seus amados enquanto dormem? Eu vou ficar só dormindo? Não. Quer dizer que quando chegar a hora de eu dormir, eu deito e durmo. Se Deus não dorme, por que você está acordado?
Deus está ensinando o povo: manda esse povo para a tenda dormir, porque eu vou trabalhar à noite, e quando eles acordarem, tem pão fresco para comer. Quais são as lições do maná? Primeiro, que você precisa entender, a primeira lição do maná é que a origem do maná é o céu. Você colhe na terra, mas veio de onde? Do céu. Chovia todos os dias, maná junto com orvalho. Só recebia o maná quem estava debaixo da nuvem, porque havia uma nuvem que cobria o povo, e essa nuvem, quando ela se levantava, o povo desmontava o arraial. Quando a nuvem caminhava, eles andavam atrás da nuvem. É a nuvem que dá o destino, é a nuvem que dá a direção, é a nuvem que protege. Só comia maná quem estava embaixo da nuvem. Está assim de gente que não vê provisão, porque a nuvem já andou e você não saiu do lugar. A provisão segue o propósito. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Quer viver provisão? Quer receber de Deus o sobrenatural? Corre para a nuvem. Vai viver debaixo da direção de Deus, vai viver o propósito de Deus. Só tinha provisão do maná quem estava debaixo da nuvem. Primeira verdade e a primeira lição que você aprende do maná, que ele é divino, ele vem do céu. Segundo, a segunda lição do maná: o maná era uma provisão diária. Diga comigo: diária. Saireis e colhereis diariamente. Jesus vai falar sobre isso quando os apóstolos pedem ele para ensinar a orar. Mateus 6,11, Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia. Sabe o que é prosperidade? Não é ter muito, é ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus na sua vida. É isso que Deus quer para você. Sabe onde é que está esta provisão? Embaixo da nuvem. A Bíblia diz em Êxodo 16, verso 16, verso 19, que algumas pessoas, quando o maná começou a cair a primeira vez, sabe o que eles fizeram? O que você faria, e eu também, os crentes. Guardou. Caiu as bolinhas. Deus disse: ó, isso aqui é para hoje, amanhã eu mando mais. O cara pensou: manda nada. Se ele mandar, beleza. Se ele não mandar, eu guardo. Guardaram o maná. Sabe o que a Bíblia diz? Apodreceu e deu bicho. Deus estava ensinando aquele povo a tirar os olhos da provisão e olhar para o provedor. Porque mais importante do que o que você tem é quem você tem. Quem tem o Pai tem tudo. Quem tem o Pai tem provisão. Quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O maná é um teste de obediência. O maná é um teste de fidelidade. É um teste da confiança em Deus. Deus estava ensinando eles a olhar para o céu, na expectativa de que todos os dias, na provisão diária, aquilo aconteceria. Terceira lição do maná e última: a provisão precisa ser buscada. Caía lá no campo. Deus não podia fazer brotar isso na mesa, não? Podia. Imagina o cara está na tenda, ele acorda, ele olha na mesa: nossa, olha o tanto de maná na minha mesa, vou sentar e comer. Não podia cair na porta da tenda? Mas não caía. Caía lá no campo. Se o homem da casa quisesse prover para casa, tinha que levantar 6 da manhã e buscar o maná, porque se o sol nascer, ele derrete, não tem provisão. Que horas ele tinha que levantar? Que horas você levanta? Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Ele não busca o maná, Ele provê o maná. Aqui dentro tem gente que vai perder o emprego. Você orou, Deus abriu a porta, não chega na hora, não obedece, só faz coisa errada, e aí, mas foi Deus que abriu, e você fechou. A minha geração quer maná, mas não quer buscar. Tem gente que só não morre de preguiça, porque tem preguiça de morrer. Ele não sai do lugar, ele não se move. Tem 30 anos e não saiu da casa dos pais. Falei.
Tem pais aqui que estão orando: Senhor, em nome de Jesus, leva para qualquer lugar. Para onde? Essa é uma geração que quer que Lázaro ressuscite e não quer tirar pedras. Quer que o azeite se multiplique e não quer buscar vasos. Quer muito que o cego veja e não vai se lavar em Siloé. Quer que o leproso seja purificado e não dá nenhum mergulho no Jordão. Você sabia que a maioria das pessoas são contratadas nas empresas pela capacidade, pelo potencial e pelo currículo que tem? E você sabe por que elas são demitidas? Pelo relacionamento. São chatas. Mas eu sou o melhor que tem aqui, mas ninguém gosta de você. Vão te mandar embora, troço. Deixa de ser chato. Os muçulmanos têm os xiitas, os crentes têm os chatos. Tem hora que eu fico: meu Deus, vai ser chato. Falei. Nossa, hoje eu estava tão doido para falar os negócios. Falei tudo que eu queria. O maná não cai na mesa. O céu abre e chove, mas eu preciso levantar cedo e ir atrás do maná. Deus está dizendo hoje: levante-se, mova-se, tome uma atitude, posicione-se. Quer passar no vestibular? Vai estudar, querido. Eu vou encerrar agora. Está chovendo, né? Tanto faz. Ai, é bom demais essa chuva. Tô nem... Não, eu vou encerrar. Eu quero encerrar. Estamos falando de provisão e do maná. Mas eu quero ir para João, capítulo de número 6. Porque lá também teve provisão. Jesus chega diante de uma grande multidão. Jesus sentiu compaixão e disse: são ovelhas que não têm pastor. Eu vou prover pão para eles. Aí ele encontra o moço que tem 5 pães e 2 peixinhos e começa a multiplicar. E o povo come e leva para casa e ainda sobra. É muito milagre. Imagina, quase 20 mil pessoas comendo. A Bíblia diz que depois que se multiplica os pães e que as pessoas comem, Jesus sai, vai a um lugar à parte sozinho para orar. Ele se esconde. E os apóstolos entram no barco e vão atravessar o mar da Galileia. Jesus vem andando sobre as águas. Pedro anda sobre as águas, encontra com Jesus, e Jesus acalma a tempestade. E o texto sagrado vai me dizer que quando Jesus chega do outro lado, o povo estava lá esperando. Quem? Os crentes. Para quê? Para comer pão. Quando chegaram do outro lado, olha o que a Bíblia diz. João 6:25. Quando encontraram Jesus do outro lado do mar, disseram: mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Jesus disse: a verdade é que vocês estão me procurando, não por causa de mim, não por causa dos sinais miraculosos, mas vocês estão atrás de mim para comer pão. Vocês só querem o que sai da minha mão. Vocês querem só a bênção, não querem o abençoador. Vocês querem provisão, não querem o provedor. A multidão diz: façam um sinal. Ele disse: vocês querem um sinal? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tem que comer de mim. Olha isso. Essa frase de Jesus é maravilhosa, porque no Evangelho segundo escreveu João, João diz que Jesus falou várias vezes que ele era algo, se identificando. No Evangelho segundo escreveu João, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a videira verdadeira, eu sou a água da vida, eu sou o Messias, eu sou de cima, eu sou o eterno, eu sou o Senhor, eu sou o mestre, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo. Ele não é a padaria e nem o padeiro. Ele é o pão. Tem gente que se relaciona com Jesus como se ele fosse o padeiro da vida.
Toma pão, toma pão, toma pão, toma pão, toma bênção, leva bênção, leva bênção, quem quer mais um? Tem gente que vem à igreja achando que bênção é tipo assim, você quer um milagre, aí você vem, escolhe o milagre que você quer, põe no micro-ondas, aperta o tempo que você quer, o meu milagre está pronto, eu vou levar para minha casa. Tem gente achando que Jesus não é o pão da vida, não, é o padeiro da vida, só que é o que ele oferece. Aí Jesus vai olhar para a multidão e diz: vocês estão achando que eu sou o padeiro da vida, né? Vocês querem comer o pão que eu multiplico? Não, vocês têm que entender que eu sou o pão. Tem que comer da minha carne. Isso é sério, porque para nós faz sentido, para eles não. Quando Jesus disse tem que comer da minha carne, talvez eles pensaram em canibalismo. Como assim tem que comer da sua carne? Vocês querem comida? Aí eles disseram: não, ó, o Senhor fez esse milagre de multiplicar pão aí, só que Moisés deu pão para os nossos pais lá no deserto, caiu do céu. Jesus disse: só que aquele pão lá só dava por dia, mas o pão que eu tenho vai levar vocês para a eternidade. Aquele pão era provisão para um dia, o pão que eu quero oferecer para vocês vai levar vocês para a vida eterna. Tem que comer da minha carne. Eles ficaram tão preocupados com aquilo, porque muitas pessoas estão à procura do que satisfaz, e Jesus está dizendo que Ele é quem satisfaz. Ele diz que quem comer de mim jamais terá fome. Ele disse: eu digo a verdade, se vocês comerem a carne do Filho do Homem e beberem o seu sangue, se vocês não comerem e não beberem, não terão vida, porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. O que é comer de Jesus? Não é comer o que Ele dá, é se alimentar dEle. Ele é o verbo, Ele é a palavra, é se comprometer com Ele, é ter aliança com Ele, é se envolver com Ele, é se relacionar com Ele, é ter intimidade com Ele, é parar de buscar as mãos e buscar a face, é parar de querer a provisão e procurar o provedor, é parar de querer sua bênção e buscar o abençoador. Tem muita gente que quer o Jesus padeiro, mas não quer comer Ele como pão. Deus está falando com alguém aqui hoje, que esta mesma palavra que Jesus disse à multidão é para nós. Tem que comer a minha carne, tem que ter intimidade, comunhão, relacionamento. O verso 60 do capítulo 6 de João, a Bíblia diz que Jesus recebe a seguinte palavra. Ao ouvirem isso, muitos daqueles que estavam ouvindo Jesus disseram: dura esse discurso, dura esta palavra, ninguém pode suportar isso, e foram embora. Se Jesus te dissesse hoje: não vou te dar pão, eu quero que você se alimente de mim, você ficaria ou iria embora? Jesus olha para os 12, foram todo mundo embora. Vocês vão também? A gente já sabe quem se manifestou primeiro: Pedro. Pedro não disse para onde, não, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A gente não quer o pão que o Senhor oferece, a gente quer o pão vivo que desceu do céu, que nos garante a vida eterna. Nós não vamos sair daqui, nós queremos ficar com o Senhor. Sabe, para encerrar, uma coisa que eu gosto na Bíblia é que algumas pessoas acreditam que só terão provisão os filhos, só comerão pão os filhos, e não é verdade. Qualquer um pode ter provisão, qualquer pessoa pode receber uma bênção e um milagre. Nem todos que comem pão são filhos. Eu, por exemplo, prefiro conhecer o pão através do Pai do que conhecer o Pai através do pão. A gente precisa decidir hoje se quer só pão ou se quer o Pai. Lembra do filho pródigo em Lucas 15? O filho pródigo, quando volta para casa, ele diz para o pai: olha, eu vim porque na tua casa tem abundância de pão para os escravos. Ele quer pão, e ele está dizendo: os que não são filhos, que são escravos, têm pão. Então eu quero. Horas foi crucificado, ao meio-dia, trevas, 3 da tarde, a ti entrego o meu espírito. Isso é que é sacrifício, hein? Para salvar a humanidade inteira. Sexta-feira, o pão vivo que desceu do céu foi sacrificado. Na sexta-feira é porção dobrada.
E no sábado? Não tem Jesus. Sábado é silêncio. Sábado ninguém fala nada. Sábado o túmulo está lacrado. Sábado não tem provisão. No Shabat, que era o dia de celebrar e festejar, a tristeza, apóstolos indo embora, outros tristes, escondidos, porque sumiu o pão. Não tem maná. É o sábado do silêncio. Mas domingo, 6 da manhã, Maria Madalena chama outra Maria e diz: vamos ali buscar um maná? As duas vão caminhando, e quando chegam em frente ao sepulcro, a pedra estava removida. Um homem de branco sentado na pedra disse: queridas, por que vocês vieram buscar entre os mortos aquele que não está mais aqui? Porque o pão vivo está vivo, ele ressuscitou. No domingo às 6 da manhã, o maná de Deus agora, para prover salvação à humanidade, desceu do céu para nós. Coloque-se em pé, porque o meu tempo acabou. Eu queria agora que você orasse por uma necessidade. Eu sei que nós temos muitas, mas eu queria que você orasse por uma necessidade, por algo que só Deus pode fazer. Tem gente aqui precisando de uma provisão, como hoje de manhã eu conversei com uma moça, precisando de R$600, porque o aluguel estava atrasado. Tem gente aqui precisando da provisão de 1 milhão. Pergunto, qual a diferença para Deus entre R$600 e 1 milhão? Basta Ele decidir. A Bíblia diz que eles murmuraram e Deus mandou pão, porque Deus não reage de acordo com as nossas fraquezas. É pela graça, Ele te ama. Você é filho, você é filha. Essa semana, gente, eu estou sentindo, sabe, desde ontem que eu estou orando e lendo e preparando essa palavra. Acordei de madrugada, orei de manhã, orei de madrugada, à tarde eu orei de novo e falava com o Espírito Santo, como eu tenho sentido na minha alma que nós vamos viver experiências de provisão sobrenatural. Feche seus olhos. Deus, nós nos sentimos às vezes tão pequenos, tão distantes. Eu sei que o mesmo milagre que multiplicou pães no deserto para a multidão através das mãos de Jesus, o mesmo Deus que fez 2.600 toneladas de maná, ó Deus, servir milhões de pessoas no deserto, é esse mesmo Deus que nós confiamos. A maior provisão o Senhor já nos deu, que é a salvação e a vida eterna. Eu sei que as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu oro por um milagre. Eu oro por uma provisão nas finanças. Eu oro por uma provisão na restauração desse casamento. Eu oro por uma provisão nesta saúde que nunca melhora. Eu oro, Senhor, porque o Senhor é um Deus que provê todas as coisas. O Jeová Jireh, o Senhor da provisão, está aqui. O rachou,